Oi, irmão, tudo bem? Tudo Estamos aqui. bem? Estamos aqui. É realmente aquela dificuldade. Eu não sou muito prático com o Instagram, então a gente se debate um pouco. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, Você? que bom. Perfeito. Ah, então tá bom. Bom, a gente. Bom, vamos começar então, né? Bom, pessoal, bem-vindos aqui a esse livecast do FutureCon. Que temos hoje convidado especial, o Daniel Lapper, que é o head da rede LoRaWAN da American Tower Company, do Brasil. Conheço o Daniel desde os tempos de Oi, né? 7 anos de Oi, eu acho, né? Por aí, né? E agora mais esse tempinho de American Tower, mais recente, né? Mais 3 anos por aí. E o Daniel, ele é digamos, um grande parceiro, tanto para o mundo do FutureCom, mas também para o mundo do IoT, né? E a gente vai conversar um pouco sobre uma série de temáticas que a gente acredita sejam bastante relevantes para esse momento, tá? Daniel, você queria falar alguma coisa para se apresentar, alguma coisa assim? Não, irmão, só agradecer pela oportunidade. Como você comentou, já é uma relação que a gente tem desde Oi, né? Onde eu, inclusive, era da estrutura de transformação digital e agora 3 anos de American Tower e a gente continua com essa relação, inclusive no ótimo trabalho que vocês fazem lá na FutureCon, né? Então, agradecer pelo convite e por essa oportunidade da gente conversar um pouco sobre internet das coisas e transformação digital nesse contexto um pouco atribulado que a gente está passando, né? Verdade, verdade, Daniel. Bom, então, acho que uma primeira questão que aparece nesse momento, Daniel, é justamente durante esse momento atribulado que a gente está vivendo, né? Um dos assuntos mais. Desculpe, só um instantinho aqui. Um dos assuntos mais relevantes desse momento é a digitalização, né? E como você vê isso na prática em termos de IoT e nesse contexto que a gente está vivendo? Então, é um tema interessante, né? Porque nem transformação digital, nem IoT são coisas novas, né? Não foram coisas que começaram agora. Já são coisas que são discutidas aí há anos, talvez décadas em algum nível com outros nomes, né? Porque tanto a transformação digital quanto a internet das coisas mudaram muito de nome ao longo do tempo. Mas o que a gente percebe é que esses temas eles têm coisas em comum, que é o seguinte, né? Esses temas eles são sempre muito amplos. Então, e eles são muito sexys, né? Que a gente brinca. É muito legal falar disso. Então, acaba que às vezes o grande risco quando você trabalha com esse tipo de disrupção tecnológica é você não se perder no meio. O tema às vezes é tão legal e tem tanta possibilidade, tanto parceiro e tanta coisa legal acontecendo pelo mundo, que às vezes você acaba que não foca no que é mais relevante no final em termos de valor, mas sim no que você gosta mais, né? Ou no que está mais na moda na época. Eu acho que assim, a principal coisa que eu tenho acompanhado, né? A gente está aqui na American Tower desde 2017 muito dentro desse mercado de internet das coisas, tanto com a nossa rede que já está no Brasil inteiro, quanto trabalhando forte no ecossistema com o IoT Open Labs, né? Você já teve a oportunidade de estar lá várias vezes. E o que a gente percebe é o seguinte, o que aconteceu nesse momento agora com a crise toda é que ela dá um tom muito mais pragmático para as coisas. Então, a gente tinha uma questão, todo mundo sabe quais são as verticais interessantes de internet das coisas, por exemplo. Saúde já está lá, cidades inteligentes está lá, rural, todas essas. Mas cidades inteligentes e saúde já está lá desde o início. Inclusive, super bem elencado lá no Plano Nacional de Internet das Coisas do BNDES. O que acontece é que essa vertical ela é super ampla, tem um monte de aplicação ali dentro. E o que a gente vê é que nesse momento que você tem uma crise, acontece um pragmatismo muito maior sobre as discussões, porque, de fato, você vai gastar o tempo e a energia que você tiver em cima das questões que trazem valor relevante para as empresas e para a sociedade. Então, para mim, o que mais chama a atenção nesse momento é isso, o como o mercado e todo mundo ficou muito mais pragmático e está todo mundo mais discutindo quais são os problemas a serem resolvidos do que como é que a tecnologia é de fato. Foi isso que mais me chamou a atenção nesse momento. Perfeito. E claro que nesse momento, né, todo mundo busca nas soluções de saúde e, digamos assim, algumas questões mais rápidas para a gente
enfrentar os desafios que a gente tem tido agora, né? Em termos de aplicações de saúde para o IoT, né, com o IoT, o que você poderia trazer de exemplo? Eu acho que é uma discussão super atual, né? Eu acho que sempre que a gente pensa em coisas, né, internet das coisas ligadas à saúde, a gente sempre pensa principalmente em wearables, né, coisas que a gente usa conectado ao nosso corpo que dão alguma visão sobre alguma coisa que está acontecendo com a gente, né? Então, acho que muita gente usa smartwatch, então você consegue ver seu grau de movimentação, você consegue ver batimento cardíaco, consumo de VO2 nos casos mais profissionais, medição de glicose hoje já é bem possível fazer de forma remota. E a gente sempre tende a pensar o IoT na saúde nesse âmbito. Eu acho que o que acontece em discussões mais amplas, como em caso de crise como agora, é que você torna essa discussão muito mais ampla em termos de saúde. Então, você lembra que tem mais atores nesse mercado de saúde. Então, além do paciente, você tem o médico, os profissionais de saúde, você tem as coisas em volta, os objetos médicos, né? Estetoscópio, gase, geladeira de vacina, você tem várias outras coisas ao redor disso, e o próprio ambiente, né? O ambiente do hospital, como é que ele está, como é que ele não está. Então, tem uma série de coisas que começam a ser discutidas com mais ênfase nesse momento. Então, para destacar, né? No meio das coisas, dos objetos, né? Hoje é possível você rastrear qualquer tipo de objeto dentro de um hospital, como um estetoscópio ou um termômetro, ou coisas desse tipo, já existe tecnologia. De hábitos, por exemplo, de profissional de saúde, por exemplo, sensor na pia para ver frequência de lavagem de mão, por exemplo, é coisa que hoje já é possível também. Nos ambientes hospitalares, né, agora você começa a ter várias discussões, né, a temperatura ideal, o nível de umidade ideal, que tipo de partícula que você tem no ar, como é que está a qualidade daquele ar. Isso tudo hoje já existem N probes que você consegue medir. E indo até além, agora a gente fala muito de ocupação de espaço, de aglomeração, heatmap de deslocamento de pessoas em ambiente indoor. Isso tudo são coisas que hoje a tecnologia já permite. As coisas que me chamam mais atenção nesse momento são realmente as que são relacionadas a questões práticas do dia a dia que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, hoje o tema de interação social e contaminação é uma coisa que deixa todo mundo um pouco preocupado. Então, você vê, por exemplo, o aumento de uso até digitalização, por exemplo. Você está usando bot para poder fazer primeiro nível de diagnóstico de Covid, ali fazendo as primeiras perguntas básicas. Assim, se a pessoa já passa por ali, ela de repente não vai no hospital. Aí, uma vez no hospital, já tem casos, por exemplo, de robô podendo atender a pessoa, fazendo aquele primeiro nível de interação, e aí a pessoa respondendo algumas perguntas, ela já sabe ali mais ou menos qual que é o quadro, e dependendo das respostas, você pode até derivar aquele atendimento para um médico que está em telepresença, né? Que não necessariamente está ali com contato com o paciente. E a mesma coisa pode ser aplicada em diversas outras coisas. O que é mais interessante nesse caso é que talvez algumas dessas aplicações elas já fossem conhecidas e elas já tivessem, de certa forma, disponíveis no mercado, mas quando você tem uma necessidade nesse nível e com essa preemência, você acelera a cadeia inteira, né? Todo mundo quer aquela solução pronta para escalar, não tem mais, nesse caso, você poderia ter, num momento mais tranquilo, muito mais paciência para poder fazer um teste de conceito, uma prova de conceito, mas nesse caso não. Aí agora está valendo a vida de pessoas, você quer que tudo funcione para ontem. Então, é uma mudança grande de disrupção. E o que eu acho que é mais importante é o seguinte, a tecnologia está disponível e o que acontece nesse meio é que, que as necessidades, por serem muito mais prementes, elas drivam a tecnologia. Então, fica muito mais claro aonde realmente está o valor para todo mundo, né? Perfeito. É justamente isso que a gente tem percebido. Estamos implantando o Agile de uma forma agora mais impactante, certo? Por causa da demanda e da premência dos temas, né? Então, e é claro, a gente tem trabalhado muito com questões também associadas à logística urbana, questões digamos que a gente sempre pontuou como cidade inteligente, né? Mas onde o impacto do IoT tem, talvez, como você já até pontuou inicialmente, são coisas que já vêm de 4, 5 anos, né? Com vários tipos de aplicações, mas que agora estão se tornando ainda mais
importantes para que sejam tomadas atitudes em função digamos, das demandas, tanto em termos de logística urbana, que a gente tem tido hoje em termos de distribuição, em termos de atendimento a pessoas, mas também aos equipamentos urbanos que hoje a gente tem que tornar cada vez mais seguros. Como é que você posiciona o IoT também para o mundo urbano, mundo das cidades? Eu estava até tendo discussões práticas, né? Acho que está todo mundo em casa, está todo mundo vivendo um pouco dessa realidade, né? Acho que o primeiro caso, assim, que é muito... Você não precisa andar, talvez, nem alguns metros para você chegar, são os medidores, né? Por exemplo. Você tem no Brasil aí só de medidor de eletricidade por volta de 85 milhões. Fora os de água e os de gás, né? Então, todo mundo tem em casa um medidor. E aí, como é que funciona o ciclo como é que é a vida de um medidor, né? Um medidor que não está conectado. Ele está lá, ele fica o tempo todo parado onde ele está, se tudo estiver correndo bem. E aí, todo mês, vem um leiturista e visita lá aquele medidor, faz a leitura, leva aquela informação para a concessionária, aquela informação é processada. Eventualmente, se não tem um pagamento de uma conta, você pode fazer a concessionária pode fazer o corte daquele serviço e depois religar quando tiver o corte de novo. Então, você tem várias questões aí, né? Você tem uma medição acontecendo uma vez por mês. Então, tem uma questão de previsibilidade de receita do lado da concessionária. Você tem a questão de alguém precisar ir na casa das pessoas. E você tem, eventualmente, até que ela volte na casa das pessoas num caso de inadimplência, né? Então, no momento que você tem circulação restrita, como a gente está vivendo agora, esse tema fica muito sensível, porque você está com menos técnicos, menos leituristas nas ruas para fazer as medições. Isso já é um primeiro ponto. Quando ele está na rua, ele não está em casa. Logo, ele está mais exposto, né? Ele está indo na casa das pessoas. Então, tem um desconforto, tanto do leiturista quanto da pessoa de eventualmente receber ela ali e colocar ela em exposição de alguma forma. E é uma coisa assim, hoje já existem N tecnologias que viabilizam, né? Eu poderia citar a LoRa, que a gente trabalha hoje na Mercantal, mas tem N tecnologias que permitem tanto a leitura remota de medidores, tanto de eletricidade, quanto de água, quanto de gás. Já existem projetos maduros no Brasil hoje acontecendo em todas essas verticais e também permite atuação remota, né? Você fazer corte e religa. Então, de novo, é tecnologia que já está disponível aí e agora, no momento desse, fica muito mais necessário, né? Aí, para dar um exemplo menos do cotidiano, né, nosso, mas que afeta a gente igualmente. Você olhando na sua janela aí, você vai olhar vários postes na rua, em cada poste você vai olhar uma série de chaves fusíveis, né? Que são essas coisas que ficam assim em cima do poste. Toda vez que uma chave dessa desarma, ela pode cortar o suprimento de energia elétrica numa determinada região. Existem hoje sensores que já permitem ver o desarmamento da chave e o corte. Você não vai precisar que ninguém te avise, você já vai poder atuar lá, a concessionária vai poder atuar. Normalmente, isso já seria uma situação crítica, porque você está cortando a eletricidade de uma casa. Mas numa questão dessa, está todo mundo em casa. Então, quando a energia cai, é uma pessoa que está precisando falar na internet ou está aqui na live assistindo a gente, que eventualmente, se não tiver bateria, não vai conseguir participar, porque não está com acesso à energia. De novo, é uma coisa relativamente simples. Você simplesmente tem que pegar esse movimento aqui, ó. Chave fusível é tão sofisticado quanto caiu. Não é nada da NASA, não é nada de outro mundo, é um acelerômetro que faz assim, conta para a rede, fala, caiu, alguém vai lá consertar ou alguém vai acertar aquela questão. E para falar de um último tema que eu acho que também tem sido discutido um pouco é segurança, né? Mobilidade urbana e segurança, porque a gente começa a falar muito de controlar como é que está a mobilidade urbana, onde que estão as pessoas, a aglomeração, por onde estão passando os veículos, por onde estão passando o transporte público, como é que está o grau de ocupação desses veículos e transporte público, dado que agora vai ter uma questão de distanciamento dentro de ambiente. Então, isso tudo, de novo, é totalmente viável fazer com sensores de ambiente que pegam, por exemplo, a concentração de pessoas, tanto por contagem de pessoas, quanto por processamento de imagem. Então, isso é possível fazer. E na segurança, quando você tem redução de circulação de pessoas na rua, o natural é que você tenha, em alguns casos, aumento de furto. Então, você pode ter furto de cabo, você pode ter furto de N coisas que ficam na rua ali. E aí, nesse carro, moto e tal, isso tudo hoje é possível rastrear. Então,
de novo, é a tecnologia servindo questões da sociedade, e nas cidades inteligentes você tem N exemplos, né? E você, quando você estava falando, você começou a falar dos medidores, sensores, né? Nós temos uma cadeia de valor enorme dentro do mundo do IoT, né? das plataformas IoT, que vão desde essa parte inicial da coleta das informações, né? Que depende de uma base de conectividade, você citou o LoRa como um deles, né? Passando pela parte toda de processamento dessas informações, gestão, né? E retorno para fazer realmente digamos assim, a interação dos processos, né? Quando você falou, você caiu a chave, você ligar a chave de novo, né? Você identificou um processo de rastreamento de um fármaco dentro da cidade, né, que você tem também que processar isso. Então, essa cadeia de valor, como é que você enxerga que, né, ela está aqui colocada aqui no Brasil, né? E quais são os impactos que você enxerga que dentro desse momento que a gente está vivendo, essa cadeia de valor vai estar sofrendo? É um ponto interessante, né? Porque assim como em transformação digital, mas internet das coisas, toda solução é um jogo coletivo que a gente brinca, né? Você sempre vai ter N coisas comunicando, ou N elementos para gerar valor na cadeia. Então, você sempre vai ter um objeto, que seja um relógio, que seja um medidor, que seja qualquer coisa, comunicando através de uma rede, mandando dados para uma aplicação, que vai processar essa informação de alguma forma e vai gerar algum insight para alguém tomar uma decisão ou a própria coisa, eventualmente, toma uma decisão e toma uma ação. A gente sempre pretende a ver isso dessa forma. Só isso já seria uma cadeia de valor com uma certa complexidade. Mas a questão é que quando você desfragmenta isso, você tem N outras coisas. Então, vamos destrinchar a vida de um medidor inteligente de novo, como você falou. Você vai colocar lá uma provisinha, né? Que a gente chama de NIC, né? Então, você colocou uma coisinha lá no medidor, ou ele já vem, mas muitas vezes você coloca, e ele passa a ficar inteligente. Dentro ali, você tem diversos componentes que não necessariamente vêm do Brasil. Muitas vezes vêm de fora. Aquele componente ele é montado em algum lugar, você tem um projeto, e aquilo é manufaturado em larga escala. Então, todos esses são nós da cadeia que tem que ser considerados. A partir do momento que você tem a maior exposição global de todos os tempos, né, na cadeia de valor, se a China começa lá, de certa forma, fechando por conta do corona que começou lá, e ela fabrica componente, eventualmente você pode ter restrição de componente aqui. Depois, a China pode até reabrir lá, mas aí você acaba tendo que montar os sensores aqui. E aí, de repente, ele pode ser produzido lá, mas, de repente, o que não está conseguindo é fazer o transporte. Então, o natural é que você tenha muitos impactos na cadeia, e eu acho que esse vai ser uma lição que vai ficar para todo mundo, repensar como trabalhar o supply chain, né, a cadeia de logística, para diminuir o grau de exposições. Eu acho que vai ter bastante redundância na cadeia de valor agora. Vamos pensar em mais de uma alternativa para cada caso alguma coisa aconteça com um país, como é que eu saio por outro. Outra questão muito comum, vários desses componentes ou vários desses elementos da cadeia têm algum grau de exposição a dólar. Quando você tem o dólar variando com essa magnitude que aconteceu nos últimos meses, eventualmente está todo mundo ali com um cheque que está variando também, né? É um valor que está variando no tempo. De novo, vão de novo aparecer necessidade de trabalhar isso de forma diferente. E por último, né, eu acho que o que a gente percebe é que apesar da cadeia ser global e do ecossistema muitas vezes ser global, o que a gente percebe na hora de resolver questões regionais, muitas vezes nada melhor, a gente brinca às vezes, né? Nada melhor que uma empresa que fale português, que cobre em real e que esteja aqui conhecendo a realidade do Brasil para poder resolver os problemas. Porque assim, você não vai criar uma solução da noite para o dia de saúde se você não conhece determinados parâmetros da Anvisa, ou se você não conhece determinados parâmetros da ABNT ou do Inmetro, no caso da medição remota, ou se você não conhece o contexto de relações com órgãos públicos para PPP ou para qualquer outra coisa, né, que acontece bastante nesse momento. Então, a importância do ecossistema local é vital nesse momento. A gente já entendia isso desde o início. Sempre foi uma preocupação, até por isso que a gente fundou lá o IoT Open Labs no início, foi com essa ideia. A gente precisa fomentar o ecossistema local também, mas o que a gente percebe é que fica cada vez mais importante ter parceiros locais que conheçam a realidade local e que consigam atuar junto na hora de endereçar as questões que surgem, né?
Interessante que eu estava participando de uma outra reunião virtual, né? E justamente esse foi um tema que nós estávamos abordando, que é a questão de segurança, de você ter localmente a solução, seja pelo atendimento em português, como você disse, como também pela presteza do atendimento, que a gente não fica dependendo de fuso de horário, de variação de dólar e outras coisas, é fundamental. Eu acho que isso vai ser nesse momento a gente começa a identificar o valor disso, né? E como é importante a gente considerar isso dentro da cadeia de valor em termos de resposta para o mercado. Eu acho que isso é um fator realmente muito, muito importante, né? Bom, e aí a gente está também nesse momento, né, pensando na saída, na retomada, como é que a gente vai fazer. Tem visões mais otimistas, de retomada em V, tem retomadas mais em U, tem retomadas mais lentas, mais rápidas. Como que você enxerga esse mercado? Como você falou, né? Eu não sei qual letra que vai ser, eu não sei qual vai ser o formato da retomada, mas assim, o fato é, a situação é sensível hoje, já demanda muita atenção e vai ficar talvez mais agora, porque esse período de transição não tende a ser curto, né? Vai ter várias fases e tende a ter vários steps e várias lições aprendidas que vão mudando as variáveis ao longo do tempo, né? Então, tentando fazer simples uma coisa complexa, eu acho que uma coisa importante a dizer é o seguinte: eu tendo a ter uma visão otimista das coisas. E conversando com alguns colegas de mercado de tecnologia e de inovação, eu acho que um possível output positivo é o seguinte: esse pragmatismo, né, de negócio que um momento como esse, né, de crise gera, ele acaba que traz um retorno de médio e longo prazo, que é mostrar para as pessoas e para as empresas onde estão as dores mais relevantes e o valor real de cada vertical. Então, eu acho que a gente, nesse viés de tecnologia e inovação, a gente vai sair com um assessment relativamente claro de, considerando todas essas verticais e todas essas possibilidades, o que é realmente importante, o que é a tecnologia por tecnologia e o que é o negócio, a necessidade da sociedade drivando a tecnologia e o quão pronto o ecossistema, de uma forma geral, está para poder endereçar esses problemas. E até o tempo de resposta é uma coisa muito interessante, porque ninguém preparou para esse momento, né? Foi tudo muito rápido e todo dia você tinha uma sensação de que você não acreditava ontem no que está acontecendo hoje. Então, por mais ágil que seja a nossa realidade, por mais ágil que a gente consiga ser agora, tem um fator surpresa enorme. Então, eu acho que a forma de pensar o pragmatismo em endereçamento de vertical, de IoT ou de transformação digital, e também no âmbito do ecossistema, como ele está pronto, né? E com que parceiros que você está contando no seu cotidiano e na sua estratégia, vão ser duas coisas importantes. Eu acho que isso tende a alavancar bastante investimento e bastante desenvolvimento em tecnologia e em valor para a sociedade de forma óbvia daqui para frente. Então, eu tendo a ser bem otimista sobre o daqui para frente. Também estou bastante, principalmente porque a gente está aprendendo muito em termos de inovações que serão necessárias para o mercado. Outro dia eu ouvi o ministro Tarcísio falando, né, que a nossa infraestrutura precisava de um empurrão, e agora nós estamos tendo um empurrão que é necessário para resolver alguns problemas, né? Bom, acho que eu vi passando algumas perguntas aí quando a gente estava conversando, né? Eu preciso verificar aqui se a equipe me mandou alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Bom, tem uma pergunta que surgiu aqui, que é quanto dentro da tecnologia IoT, né, ou da plataforma, né, quais são os parâmetros mais fundamentais para você fazer um planejamento de rede de IoT? Tá, legal. A primeira coisa, eu acho que sempre quando a gente pensar nisso é lembrar que o negócio que drive a tecnologia. Então, a primeira coisa que você tem que entender sempre é qual é o grau de demanda que tem uma determinada aplicação. Voltando no caso dos medidores, né, que a gente estava conversando agora, o medidor hoje ele é lido uma vez por mês, quando ele não está conectado. Se ele passar a ser lido uma vez por dia, já é 30 vezes mais do que ele é medido hoje. E vamos supor que seja 2 vezes por dia, 60 vezes mais. Qual que é a restrição, muitas vezes, no medidor? É o consumo da bateria. Então, por exemplo, no medidor de água, você instala um medidor, você não espera ficar com ele menos do que 5 a 10 anos na rua.
E ele não tem alimentação de energia elétrica, muitas vezes. Então, você vai ter que botar um medidor lá que aguente esse período dormindo a maior parte do tempo, porque ele vai comunicar uma vez por dia. Então, ele dorme, acorda uma vez por dia, comunica com a rede e dorme de novo. Isso permite que, a, que, a, que a vida dele seja mais longa. Então, na hora de você determinar a tecnologia, a rede que você vai usar, você vai pensar justamente nisso. Que tipo de rede que me dá uma bateria longa, um custo baixo por dispositivo, porque você quer ter muitos milhões, então o custo marginal tem que ser baixo, e que me permite trafegar o volume de dados que eu tenho para poder trafegar. Esse é um lado. Mas vamos supor que é uma questão de missão crítica, né? Saúde é muito normal, assim. Se tem uma aplicação de missão crítica, é um detector de queda para idoso, por exemplo. Você tem que saber na hora. Às vezes, 1 minuto a menos, 1 minuto a mais, é a diferença entre o socorro ou não, né? Então, nesse caso, você vai... Qualquer tecnologia ali viabiliza. Você tem... não tem valor que não justifique colocar uma tecnologia. Você vai pagar o mais caro que tiver, o melhor que tiver. Se tiver 7G, 6G, 5G, você vai pagar. Então, no final das contas, você sempre vai ter que fazer uma conta partindo da necessidade de negócio, quais são as restrições em termos de volume de dados, frequência de comunicação, duração de bateria e custo, e como é que você consegue compor esse negócio. Não é tão complexo quanto parece, mas depois, se tiver dúvida, você pode me procurar que eu te dou mais informações. Perfeito, perfeito. Também chegou uma pergunta aqui do nosso amigo Tadal, super especialista do assunto de O IoT, Tadal né? E, e aí ele está perguntando o seguinte, que o cálculo do ROI, do retorno de investimento, né, para soluções IoT, tende a ter outras considerações após essa pandemia ou não? Continuam os mesmos parâmetros que a gente tinha anteriormente. Acho que você falou um pouco sobre isso já agora, mas como é que você enxerga o cálculo do ROI em termos de soluções? Então, é uma pergunta interessante, porque eu acho que a tendência é você ter um approach muito mais pragmático sobre cálculo de retorno. Ou seja, as empresas, eu acho que todo mundo vai tender a olhar o cálculo de retorno sobre investimento muito mais pensando em projetos em escala do que em projetos de piloto. Ou seja, você vai ter muito menos elasticidade eventualmente para considerar preço de conectividade, preço de componente. Então, acho que a tendência é os projetos já vão começar com uma característica mais agressiva de escala. Então, todo mundo já vai pensar, esse projeto, para ser relevante, ele tem que ser grande. Logo, eu tenho que trabalhar com custo baixo na conectividade, custo baixo nos dispositivos. Então, custo baixo na cadeia inteira. Hoje a gente vê ainda muito cálculo de retorno sobre piloto, que não é muito diferente da realidade de um projeto em escala. A segunda coisa é a exposição à dólar, que eu acho que é uma coisa que vai ser cada vez mais normal. Vai ter uma natural procura de hedge, né, de proteção contra variação cambial, porque ao longo do projeto, muitas vezes você está no meio do seu contrato e você está exposto a câmbio, e aí acontece alguma coisa e você não tem condição de reaver o contrato na ponta. Então, é normal que as empresas vão procurar uma forma de tentar se proteger, fazer um back-to-back e conseguir fechar essa cadeia no fim a fim. E eu acho que as discussões tendem a ser muito mais profundas, né? Vai ser muito menos IoT e tecnologia por tecnologia e muito mais sobre como que eu consigo resolver um problema de negócio e como que eu faço essa conta caber de uma forma que justifique resolver essa questão. Então, eu acho que a maturidade vai vir na cadeia toda. Legal. Veio também outra pergunta aqui do Rita, do João Leopoldo Rita, que é uma fera lá falando de segurança para cidades inteligentes, né? Mas a pergunta dele é o seguinte: quais seriam os principais critérios para a modelagem de negócio nesse novo ambiente que a gente está vivendo? Eu acho que a primeira coisa é saber o tamanho da conta, o tamanho do valor do que você está tentando resolver. Seja isso uma nova receita ou seja uma redução de custo, isso tem que ter valor para alguém, para alguma empresa, para a sociedade. Alguém tem que pagar essa conta no final. E aí você deveria partir de mensurar qual é o tamanho desse valor que você está gerando. Partindo dessa conta, você vai saber qual que é o seu TCO máximo, né? O seu Total Cost of Ownership. Quanto que você consegue colocar de custo no fechamento da solução para fechar a conta. A segunda coisa você vai ter que escolher os parceiros certos. Então, falando que eu peguei agora de tecnologia, de N outras coisas, você vai ter que escolher o que é necessário em cada uma das cadeias, né? Em termos de dispositivo, em termos de tecnologia de rede, aplicação. Você vai tomar algumas decisões difíceis entre comprar de terceiro e fazer dentro de casa.
vai depender muito da sua estrutura de custo e como é que você consegue se financiar. E aí, no final, a última coisa é discutir o modelo de negócio com todo mundo. No final, pensando na cadeia de valor e como é que você vai precificar o cliente, como é que você vai fazer essa conta? Você vai remunerar todo mundo revenue share? Quer dizer, um pedaço da receita que você receber, você vai pagar um pedacinho para cada um? Ou você vai comprar tudo e você vai assumir o risco? Para o cliente final, você vai vender cada dispositivo, você vai vender um serviço pago por mês, você vai negociar um success fee, por exemplo. Você quer você quer melhorar a eficiência de um determinado cliente. Você está tão certo que você é capaz de fazer isso, que você está disposto a ser remunerado sobre um volume X que você vai gerar de valor para ele. Então, sei lá, ele gasta X de energia elétrica, agora ele gasta Y. A diferença entre esses dois valores pode ser a sua remuneração. Ou não, você vai dar tudo e você vai querer acesso aos dados que depois você vai fazer uma monetização desses dados via algum marketplace. Então, tem N formas, eu acho que assim, vai ampliar muito a forma de pensar os meios de rentabilização na ponta e os meios de relacionamento com a cadeia de valor. E eu acho que a gente passa também muito pelo fato, né, depois que a pessoa começa a usar, muitas vezes a gente está falando a gente acaba falando com empresas e com entidades que estão, às vezes, olham um determinado problema, uma determinada dor para ser resolvida, né, mas com o passar do tempo, né, a capacidade de monitoramento que essas empresas passam a ter maior, elas passam a identificar mais valor também nas soluções e passam a querer investir mais também, né? Exatamente. Bom, Daniel, acho que foi um papo muito legal que a gente manteve aqui. Você quer fazer algum tipo de finalização para a audiência nossa aqui do FutureCon Livecast? Primeiro, agradecer pela oportunidade, Hermano, de novo. Acho que foi muito bom. Acho que o pessoal aí também gostou. Deixar uma mensagem de otimismo. Eu acho que todo desafio é uma oportunidade. Então, quando você tem uma situação tão crítica como a gente está vivendo agora, é quando emergem as melhores oportunidades e as melhores condições de você contribuir mais, tanto para você mesmo, quanto para a empresa, ou quanto para a sociedade. E eu acho que a gente tem que abraçar esse espírito de oportunidade, de otimismo, porque não tem outro jeito. A gente vai continuar. Não vai sair entre nós aqui, sair dessa situação. Então, acho que a gente tem que manter esse clima de otimismo. E também deixar meus contatos aí, seja pelo Instagram, aí, pelo Ioteiro, seja pelo LinkedIn, Daniel Lapper, que as pessoas entrem em contato se tiver dúvidas, se tiver com vontade de conversar. Eu, particularmente, sou um entusiasta de tecnologia e estou super à disposição para a gente explorar mais qualquer um dos temas que a gente conversou aqui hoje. Bom, Daniel, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer muito toda a audiência que a gente teve durante esses nossos 40, 45 minutos de papo. Realmente, falar de tecnologia, você sabe também como a gente gosta de falar, a gente vai tocando a vida, né? Inteiro, né? Pois é, né? Lá no IoT Lab, né? Como a gente tomando uma cervejinha lá com a turma da Bink também, né? Acho que isso é muito positivo. A gente sempre trocar ideias e pensar em coisas novas e inovações, para não só esse momento que a gente está vivendo, mas para todos os outros desafios que um país como o nosso, que ainda tem muito a desenvolver em termos de infraestrutura, tem muito a desenvolver em termos de soluções tecnologicamente adequadas tanto para a nossa mão de obra, como também para as demandas que a população e o consumidor têm, né? Eu acho que são muito relevantes esse pensamento aberto que a gente possa ter, e como você falou, empresas localmente estabelecidas, que tenham capacidade de entender o brasileiro e as demandas do brasileiro, né? E só deixar duas coisas aqui, mano. O Tadeu falou uma coisa legal aqui no feed. A tecnologia a serviço da sociedade, é isso aí. E a segunda coisa é que eu estou vendo que tem várias pessoas da minha família, então eu acho que é a primeira vez que a minha família talvez vai conseguir entender com o que eu trabalho. Que bom, que bom. Vai entender o teu endereço também do IoT, né? Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser o entendimento depois. Vou fazer uma avaliação. É isso aí. Falou, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, né? Semana que vem devemos estar de volta aí com uma nova live. Obrigado a todos, obrigado, Daniel, e grande abraço. Valeu, um abraço. Um abraço, tchau.